Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Porção de número 3, título dela, Ler, Lerá. Ler, Lerá, vai para dentro de ti ou vai para ti? Depois a gente vai entender um pouquinho por que a tradução poderia ser também vai para dentro de ti. Vai do capítulo 12, 1 ao 17, 27, a Haftará, Ishayahu, ou Isaías, do capítulo 40, 27 ao 41, 16. E Brit Hadashah, capítulo 5 de Gálatas, ou Galutia, do verso 1 ao 6. Amém? A porção de hoje, ela tem alguns tópicos. Primeiro, o Eterno ordena Abraham viajar para a terra de Canaã. Abraham se separa de Ló. Abraham, vence uma guerra contra os 4 reis. O Eterno promete a Abraham descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Abraham casa com Hagar, que dá luz a Ismael. E o Eterno ordena a Abraham sobre a circuncisão. Esses aí são os tópicos da porção de hoje. Aproveitando, vamos dar uma passadinha em Gálatas, porque esse texto também ele é um pouco complicado para alguns, na visão de alguns, e muito simples quando você tem a ferramenta certa. Fica até parecendo contraditório, mas não tem contradição alguma. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Mashiach nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da... Então o assunto está falando de jugo de servidão. Bom, se o assunto é jugo de servidão, o assunto não pode ser lei do Eterno. O assunto não pode ser a Torá. O assunto está falando de jugo de servidão. Jugo de servidão, o assunto é leis humanas. Aquilo que envolve o que não é bíblico. O que nós chamamos de derabanã, ou de rabinos, ordenanças de rabinos, ordenanças de homens, ok? Se eu fosse usar uma outra linguagem muito conhecida no meio cristão, eu poderia chamar de dogmas. Então, o assunto que o Rabino Shaul está falando é: não vos coloqueis debaixo de ensinamentos, ordenanças de homens. Então tá. Eis que eu, Shaul, vos digo, ou Paulo aí na sua Bíblia portuguesa. Eis que eu vos digo, que se vos deixar de circuncidar, o Mashiach de nada vos aproveitará. Bom, ficaria meio contraditório, porque o Rabino Shaul está dizendo então que eu não posso me deixar circuncidar, porque senão eu estou anulando o Mashiach, né?
E o verso 3 ele confirma isso. De novo, protesto. Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a Torá. Toda Torá. Separados estais do Machia, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Irmãos, isso aqui é um texto predileto ao meio cristão para ignorantemente falar que a palavra lei é tudo igual. E eles não sabem distinguir quando se fala de leis de homens e leis do Eterno. Há um texto grego que foi usado aqui para fazer a tradução. E o texto grego, querido, não existia uma coisa que nós temos no português, que é chamado de legalismo. O que é um legalismo? O que são dogmas? Ensinamentos estabelecidos pelos homens. Ensinamento que os homens colocam sobre as pessoas com peso, com autoridade, como se fosse a palavra do Eterno. E nós estamos rodeados dessas coisas. E é exatamente aqui isso que o Rabino Tashau, ele já começou a falar no início, de um jugo de servidão. Que jugo de servidão é esse? É que havia sobre as pessoas um monte de ensinamentos de homens. O próprio Mashiach se deparou com isso e vai ensinar sobre isso num outro texto. É aquilo que o Mashiach fala assim: vocês são um bando de hipócritas. Vocês invalidam a Torá por causa das vossas tradições. Tradições são ensinamentos humanos. Não é Torá. E é isso que o Rabino Tashau está dizendo. Não vos ponhais debaixo de jugo de homens. Se você se puser debaixo de ordenança humana, você caiu da graça. Você, o Mashiach, para você não serve para nada. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua dizendo aqui: se você circuncidasse por causa do jugo de homem, de ensinamento de homem, o Mashiach para você não serve de nada. Ele não está dizendo, se você circuncidar por causa da Torá, ele não está dizendo isso. Ele está falando de servidão. Entendido? Amém? Ele não está falando baseado na Torá. Ele está falando baseado nas ordenanças de homens. Como a Torá, ou como a palavra vai chamar de pais. Messias usou essa expressão. Ouviste o que foi dito aos vossos pais. Ouviste o que os vossos pais veio transferindo, que nós chamamos de leis orais. Amém? Não é Torá escrita, aquilo que Moshe escreve, aquilo que está na palavra. Não é esse o assunto aqui. E aí ele conclui lá, né, no verso 6 assim: porque em Yeshua Mashiach nem a circuncisão nem circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. O que é fé? Interessante que também há uma ignorância em cima exatamente dessa palavra, fé. Muitas pessoas, quando você fala de fé, não, eu tenho fé. O que é fé, meu irmão? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé que se eu pegar aqui uma coisinha, amarrar no pulso, eu vou receber. Eu tenho fé que eu vou pegar aqui uma coisa, levar e pôr na minha casa, que vai acontecer. Eu tenho fé que o rabino falou, o pastor falou, e se eu obedecer o que ele falou, eu vou ser abençoado. Eu tenho fé. É isso que muitos baseiam sua fé. E é interessante que a palavra fé, tanto nas duas línguas usadas na Bíblia, principais, né, que ainda tem o aramaico,
Mas tanto no grego quanto no hebraico, ela traz uma ideia diferente disso. Pistis em grego e emuná em hebraico. Essas duas palavras, a ideia delas é você confirmar, você estabelecer e você sustentar. Isso é fé. Mas sustentar, confirmar, estabelecer o quê? O que está escrito. Não é o que eu falo, não é o que ninguém, como líder, como dirigente, fala. Se você fundamentar sua fé no que o homem fala, você está perdido. Você fazer as coisas porque um homem falou, você está perdido. Agora, se você faz porque a palavra diz, mudou a história. E é isso que é fé. Você sustentar, confirmar e estabelecer o que a palavra diz. Amém? É incoerente, meu irmão. O Rabino Shaul vira e diz aqui no verso 2: se você se deixa circuncidar, o Mashiach de nada vos aproveita. E aí eu encontro, na sequência de texto, isso aqui, ó. Vamos na sequência de textos. 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho e fiel, o qual vos lembrará dos meus caminhos no Mashiach, como por toda parte ensino em cada congregação, cada comunidade. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Yeshua, o Mashiach, a todos os santos no Mashiach, Yeshua, que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Elohim, nosso Pai, e de Yeshua, a Mashiach, nosso Senhor. Quem é Timóteo? Se você pegar ele logo no início do texto, ele chama ele de quê? Aí o Timóteo fez tanta raiva no Paulo, que ele falou, vou mandar esse menino para o inferno. E aí, faz isso com ele, ó. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, o qual dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Meu irmão, ele escreve aos Gálatas que se você se deixa circuncidar, você caiu da graça, está desviado. E ele mesmo vai lá e circuncida Timóteo. E ainda escrevendo aos Coríntios, chama Timóteo de filho amado. Que coerência é essa? Vocês entenderam? Aí alguém chega para você e fala, não, porque Paulo diz aos Gálatas que se você se deixar circuncidar, você caiu da graça. É mesmo? É. E aí ele ficou com tanta raiva de Timóteo que foi lá e destruiu a vida dele, porque foi lá e circuncidou ele. Entenderam? O assunto lá que ele está falando, que ele está descrevendo, é uma questão de legalismo. É você querer se circuncidar para você fazer parte de. Aí a comunidade chegar para você e falar, não, você só aqui, se você quiser fazer parte, você tem que circuncidar. Você quer ser igual a gente? Você tem que circuncidar. Aí você vai e se deixa circuncidar por causa disso. Você caiu na graça. Eu chego aqui e falo, irmão, a partir de agora, para entrar aqui dentro da porta, entrar na comunidade, só circuncidado. Aí você, então tem que circuncidar. Rabino falou que só entra lá se for circuncidado. Rabino falou que só participa lá se for circuncidado. É exatamente isso que ele estava falando aos Gálatas. Entendido? Ele não está falando com relação ao Torá. Ele está dizendo, se por causa de legalismo você se deixa circuncidar, você caiu da graça. É entendido? Não é por causa da Torá. Senão, como é que vai lá e vai circuncidar Timóteo? Né? É entendido? Volta para cá agora. Na verdade, esse texto entra na nossa porção porque foi a última coisa da porção de hoje, né? Ou seja, Abraão circuncida-se aos 89 anos. Muito bem.
Porção de hoje, queridos, ela vai começar com o chamado de Abraão. Abraão foi um homem que, como a própria porção já diz, o melhor título dela, né? Vai para dentro de ti. Abraão foi um homem que ele sai de um contexto e ele se projeta, né, perante o eterno, e ele se torna um ser tão maravilhoso que no final da sua vida, ele tem com o eterno tanto peso, né? E nessa caminhada o faz caminhar para um nível de espiritualidade superior, a ponto desse moço ser chamado de o amigo do eterno. Então, o homem Abraão, posteriormente mudado o seu nome, ele é um homem que ele sai de um contexto, atinge um outro contexto, né? E ele realmente, como o título da porção diz, ele é um homem que vai para dentro dele. E dentro dele ele vai descobrir, ele vai se projetar, ele vai crescer, ele vai atingir um nível a ponto de ser conhecido como o amigo do eterno. Eu peguei aqui alguns outros textos que você conhece e textos que você não conhece, porque são outras escrituras, tá? Tiago capítulo 2, verso 23 diz assim: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Elohim e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Elohim. Então a pergunta que eu quero te fazer nesta noite, nessa tarde, início de noite em Israel já, o que você está projetando dentro de você? Quando você olha para dentro de você, o que você acha? Você consegue tirar de dentro de você um crescimento a ponto de chegar aí? Ou quando você olha para dentro de você, você simplesmente fala: não vou nem olhar não, porque o negócio aqui está feio. O que você acha dentro de você? A porção de hoje é: vá para dentro de você. Entra dentro de você, pesquisa dentro de você. Existe um texto no Tanar, que um profeta chega para uma mulher, a mulher está numa situação difícil, e a pergunta que ele faz para ela é: o que você tem em casa? O que você tem em casa? A Bíblia fala que, dentro de um contexto, isso aqui é uma casa. A Bíblia diz isso, que somos templos, morada, tabernáculo do eterno. Uma casa, uma morada para o eterno. Se essa casa agora, se você parasse agora e fizesse um olhar dentro de você, o que o eterno acha em você? O que o eterno vai encontrar dentro de você? Vai para dentro de ti. Olha lá. O que ele vai achar? Será que ele pode chegar para você e falar: ó, estou aqui e quero realmente andar contigo? Ou será que vai chegar para você e vai dizer: ó, sinto muito, mas essa casa não dá para me morar não? O que ele vai encontrar dentro de você? Será que ele vai achar algo a ponto de começar a relacionar e amanhã, quem sabe, você ser também chamado amigo dele? Pense um pouquinho. Lá no livro de Crônicas está escrito assim: porventura o nosso Elohim não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, o teu amigo? Eu achei num livro que talvez você não conheça, talvez você não tenha. A nossa biblioteca tem algumas coisas a mais. Eu, pesquisando num livro chamado Testamento de Abraão, e lá no capítulo 13 eu achei isso aí, ó.
Já falando lá do final da vida de Abraão, esse livro é chamado de Testamento de Abraão, e diz assim, ó: Miguel subiu ao céu e falou diante do Senhor, com relação a Abraão. E o Senhor respondeu a Miguel: vá e tome Abraão em seu corpo, mostra-lhe todas as coisas, e tudo o que ele te disser, faça, pois ele é meu amigo. Esse texto aqui, querido, é aquele momento que o Eterno, que diz a Bíblia, que o Eterno pega Abraão e tira ele para fora, e mostra para ele as estrelas. Esse aqui é o mesmo texto, só que detalhado, explicado de forma melhor. Ele é explicado no texto, no chamado Testamento de Abraão. E nesse texto aqui, na sequência dele, Miguel vai dar uma volta com Abraão, não só, né, ele leva ele dar uma volta na terra e depois mostra para ele as estrelas. Diz os Midrash, diz os comentários judaicos, que ele é tirado para fora da terra. Isso foi Miguel quem fez. Né? Aqui complementando esse texto, é mencionado que Abraão, ele dá uma volta sobre a terra. E como está escrito aqui, ó, e tudo que ele te disser, faz, pois ele é meu amigo. E quando Miguel está passeando com Abraão, Abraão viu algumas coisas. Ele viu, por exemplo, uma pessoa maltratando a outra. Aí ele fala: esse camarada precisava morrer. O anjo vai lá e mata ele. Aí ele vê mais dois lá na frente discutindo e brigando. Ele fala: aquele lá está fazendo mal com aquele outro. Esse precisava morrer. O anjo vai lá e mata ele. Isso é um pouquinho da história aqui. Aí o anjo vira e fala para o Eterno: eu tenho que parar de andar com esse homem, senão eu vou matar todo mundo, porque ele é justo demais. Aí ele traz ele de volta. E ele fala para o Eterno: não dá para andar com esse moço não, porque ele é muito justo. Se eu for andar com ele por ante a terra, eu vou acabar com o mundo todo, porque o mundo todo é perverso. Amém? Isso aqui é só um comentário do Testamento de Abraão. No Testamento de Abraão, no capítulo 23, o Altíssimo disse ao anjo: meu amigo Abraão diz novamente: eu não irei contigo. Na verdade, aqui já está no final da morte, né? Quando o Eterno vai recolher Abraão, ele manda o anjo para buscá-lo. Abraão olha para o anjo e fala: vou não. E aí é o comentário aí, ó, quando ele está para morrer, Testamento de Abraão 23. O Altíssimo disse ao anjo: meu amigo Abraão diz novamente: eu não irei contigo. Disse o arcanjo: assim ele diz, e eu não quis tocá-lo, pois desde o início ele é teu, e não é só teu amigo, e leia lá, por favor. Meu irmão, ser amigo do Eterno não é só ficar aí pedindo coisa para o Eterno te dá, não. Ah, eu quero ser amigo de Deus. Ah, que maravilha. Qual a vantagem que você tira nisso? Não, eu sendo amigo dele, tudo que eu quiser ele me dá. Vai responder minhas orações, tudo, porque eu sou amigo, né? Testamento de Abraão, capítulo 23. E ele é teu amigo e faz tudo o que te é agradável à vista. Volta de novo no tema da mensagem de hoje. Vai para dentro de ti. Vem dentro de você. Sonda aí agora. Vê se você está fazendo tudo o que agrada ao Eterno. Esse é o primeiro passo para se tornar amigo dele. Sonda o teu coração. Capítulo 24 do Testamento de Abraão. E a morte vendo o saudou. Isso é o anjo da morte. O Eterno chama o anjo da morte e fala: cara, vai lá buscar Abraão. E a morte o vendo o saudou, dizendo: regozijai, precioso Abraão, alma justa, verdadeiro amigo do Eterno Altíssimo, companheiro dos santos anjos. Companheiro de anjos. Querido, o homem é amigo do Eterno. De vez em quando ele tem umas visitas lá, sabe?
né? Como você já viu lá atrás, leva ele para dar um passeio. Isso é a vida de Abraão. Tem muito crente que tem 200 anos na igreja, 200 anos de crente. Você pergunta para ele, você já viu anjo? Não. Você já viu algum milagre da terra? Não. Você já viu alguma coisa espiritual? Não. O que você está fazendo aqui? Irmão, levanta a mão e nós vamos orar por você. Converte. Como é que você serve a alguém que é espiritual, você não tem experiência nenhuma com ele? Como? Sou servo de Deus. É mesmo? É. Pois a Bíblia diz que ele é espírito. Como é que está o seu relacionamento com o mundo espiritual? Ah, que nada. Como é que está o relacionamento com o espiritual? Nada. Como é que está o relacionamento com o mundo? 10. Como é que está o relacionamento com a carne? 20. Como é que está o relacionamento com as coisas do mundo? 100. Crente? Servo? Servo de quem? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagine se eu estivesse dizendo isso. Olha aqui do meu lado, você está vendo alguma coisa? Nada. Vamos caminhar. Testamento de Abraão, capítulo 25. E o Senhor disse a Miguel: a morte não ousará se aproximar e tomar a alma de meu servo, pois ele é meu amigo. A morte, já começou a falar no 24, 25, o que o Eterno fala para Miguel? Miguel, vem cá. Aqui eu resumi a história, né? Claro, o assunto não é, eu estou querendo só te mostrar aonde que esse moço chegou. Abraão. Ou Avram. A morte foi até Abraão várias vezes. E a primeira vez que ela foi, aqui no testamento de Abraão, o Eterno virou para a morte e falou: você vai buscar meu servo Abraão. Vai ter um detalhe, não vai do jeito que você é. Disfarça, veste, adorna. Porque você é muito feio. Você não vai aparecer desse jeito para ele. E aí a morte se disfarçou, se enfeitou, passou no espelho, maquiou. Estou ironizando, né? Diz o texto que ela se disfarçou. E na hora que ela chegou e que ela saudou Abraão, Abraão falou: eu já sei quem está aí. Eu tenho conhecimento espiritual, eu tenho discernimento de espírito, eu sei quem é você. Mesmo disfarçado. Aí ela volta: cadê ele? Ah, não quis vir não. E eu não quis tocar nele, porque ele é teu amigo. Miguel vai e volta. E o Senhor disse a Miguel, né? Pois ele é meu amigo. Miguel vai lá e volta para trás de mão vazia, e fala para o Eterno: eu não quis vir não. E eu não ousei tocar nele, porque ele é teu amigo. Eu já falei isso aqui no outro texto, que Abraão é um dos 7 homens justos que pisaram nessa terra, que o próprio Eterno veio buscá-los. Ele é um dos 7. Eu já falei isso numa outra porção. Um dos outros foi Moshe. Né? Amém? Isso aqui já é um outro assunto, vamos caminhar. Irmão, atingiu Abraão o nível de ser chamado de amigo. Mas ele começou aqui, ó. Olha para dentro de você. Faz um exame. Está me entendendo? Está entendendo para onde você precisa começar a sua caminhada? Olhando dentro. Como é que está?
Eu vou fazer mais uma interrogação para você. Nós estamos aqui e nós somos messiânicos. Nós cremos que Yeshua vai voltar. Sabemos que aconteceria algumas coisas na sua volta. Sabemos. Mas a pergunta que eu faria para você e para mim hoje, nesse momento, é: se Yeshua voltasse agora, se ele viesse agora, se ele batesse ali na porta, olha para dentro de você, faz uma sondagem dentro de você. Será que você iria dizer para mim assim: Rabino, se ele voltasse agora eu perdi meu tempo? Ou se você vai dizer para mim, ou vai dizer para ele: eis-me aqui, vamos embora. Vá para dentro de você agora, sonda aí. Capítulo 12, verso 1 de Gênesis. O Senhor disse a Abrão, ainda a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que te... Eu peguei todo o texto hebraico, coloquei ali para você. Vaiomer Adonai el Avram. Eu coloquei ali, se você perceber o texto, você vai encontrar que está escrito assim: e disse, Yud Rei Vav Rei. Quem disse para Avram? A tradução ficou o Senhor, mas ali está o tetragrama. O que o tetragrama significa para nós? Eu me torno aquilo que me torno. Outra tradução, outra colocação: eu me torno aquilo que você precisar. E é exatamente esse ser que chama Abraham, ou Avram ainda, e diz para ele: sai. Daqui na frente eu vou fazer um apanhado geral da vida de Abrão para você. Olha para o teu irmão aí e diga para ele: com quantos anos Abrão tem uma percepção do eterno? Pergunta se ele sabe. Diga para o teu irmão: 3. 3 anos. Abraão tinha 3 anos quando o Eterno manifestou para ele. Quando ele começou a perceber o Eterno, ele tinha 3 anos. Eu vou te dar uma visão geral da vida de Abraão. Com 25 ele casou com Sara. Com 52 ele foi... Eu já contei para você uma historinha que o seu pai viaja, e quando ele chega, e ele virou para ele, né? Eu contei para você essa história. Sim? Lembram dela? Que ele viaja e fala com ele: ó, coloca lá uma oferenda lá para os ídolos, para os deuses nossos. E disse que ele colocou, fez as oferendas, colocou lá, ficou lá sentado esperando que eles comessem, nada. Aí ele virou para a mãe dele e falou: mãe, aquela comida que você fez para os deuses não gostou não, ninguém comeu nada. Amanhã só faz um banquete melhor. No outro dia ele foi, levou o banquete melhor, colocou lá. Nada. Ele foi lá e pegou um machado, quebrou os ídolos tudo, e nisso seu pai está chegando. Ele tinha 52 anos de idade quando ele fez isso. Aí ele quebra os ídolos tudo, pega o machado, põe na mão do maior. O seu pai chega desesperado, porque ele já estava escutando lá aquela barulhada. Pergunta para Abraão: o que aconteceu, meu filho? Ah, pai, sabe aquela comida que o senhor mandou eu dar para eles? Pois é, eu pus aí, esse maior aí começou a brigar, quebrou todo mundo o machado aí. Ó. Brigaram aí por causa da comida. O pai dele parou, pensou, virou para ele e falou: meu filho, isso não pode ter acontecido.
porque isso aí foi tudo eu que fiz. Isso é obra das minhas mãos. Eles não andam. E aí Abraão virou para ele: e por que você serve a eles então? Se ele é obra das suas mãos, como é que você serve a ele? E não serve ao Elohim único. E é por causa disso que ele foi, por volta dessa idade, 52 anos, o rei chamou, e ele fez a mesma afronta para o rei, porque para eles era uma afronta. E ainda disse para o rei: você deveria ensinar para eles a não adorar ídolos, e você está ensinando para eles a adorar ídolos. Ele foi preso, já contei isso para vocês, ficou preso alguns anos. Depois de alguns anos ele sai e eles os lançam na fornalha. E o Eterno o livra da fornalha. E aí, quando ele está com 75 anos, o Eterno chama ele, que é o capítulo 12, aqui. Então, quem é que chama ele? Meu irmão, primeiro detalhe, não é aqui que o Eterno manifesta para Abraão. Como é que chega um Deus que o homem não conhece, que o homem não sabe quem é, uma voz chega e fala com ele: escuta, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo e vem. Para onde? Mesmo se fosse conhecido. Você não entendeu? Mesmo se fosse conhecido. Espera aí, para onde? Abraão já tinha uma experiência, já estava tendo experiência com o Eterno, desde os 3 anos de idade. Amém? Aqui ele está com aproximadamente 75. Quando ele... Um detalhe muito interessante aqui. Ele disse para Abrão: não é correto para você viver nessa terra ímpia, junto com teu pai, tua família que veneram ídolos. Saia daí, vá para a terra que eu lhe mostrar. Porque Elohim não contou a Abrão o nome da terra para a qual ele queria que Abraão fosse? Canaã, que é outro nome para a terra de Israel? Simples. O Eterno estava testando Abraão. Será que ele ouviria Elohim e iria para um lugar que nem sequer conhecia? Você que hoje tem Torá, alguns anos aí na comunidade, se o Eterno chegar para você e falar: larga aí seu trabalho, larga aí a sua terra, larga aí todo mundo, pega, né, se você tiver carro, pega o seu carro, eu vou encher o tanque para você, pega a 381, a 262 e vai embora. Você pode até ir, né? Talvez você vá sozinho, né? Talvez a sua esposa vai dizer para você: está aqui o número da minha conta. Na hora que você vender o carro lá, você deposita a minha parte nela aí, viu? E a hora que eu resolver o negócio da casa aqui, eu te mando a sua parte. Mas vai sozinho. Ou será também, né? Quem sabe vai ser o contrário, né? A esposa vai dizer: vamos, e ele vai dizer: de jeito nenhum. Mas Abrão já fez o contrário. Eu coloquei ali, né? Porque o Eterno, Yud Rei Vav Rei. Quando a gente mistura Yud Rei Vav Rei, tá? Com Elohá, você forma Yehová. Isso aí são misturas desse nome, tá? Quando mistura com Hashem, você tem Yahvé. Quando você pega as vogais desses dois nomes e monta lá em cima do tetragrama, você forma esses outros nomes aí, tá? Esses nomes não existem, tá? Isso aí são mal traduzido não, mal feito, transliteração. Porque isso aí é uma coisa judaica, para a gente não usar o nome do Eterno em vão. Então pegava as vogais de Elohá, montava em cima do tetragrama, e aí alguém ia lia Yehová. Não tem esse nome. Pegava as vogais de Hashem, montava em cima do tetragrama, aí ia ler, a pessoa lia Yahvé, mas a gente lia
Hashem. A gente diria Elohá. Existe uma outra forma que talvez você vai encontrar em algum escrito judaico, que é esta aí, ó. Yud, Rei, Vav, Rei, né? Que é o tetragrama. E embaixo, às vezes do rei, é lá, a palavra Adonai. O que significa isso? Que na hora que você fosse ler ou pronunciar o tetragrama, você leria Adonai. Entendido? Isso aí são formas da gente usar para expressar o nome do Eterno, porque o nome do Eterno são 4 letras lá. Não há uma pronúncia aí sobre ele. Amém? Tem gente usando pronúncias aí baseado em nomes, né? Mas não vou dizer que estão errados e nem que estão certos. O que é certo é que o Eterno diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Então a gente nem pronuncia, ou nem tenta pronunciar, ainda que conheça uma possível vocalização para isso. Tá? A gente não usa, não ensina, depois não adianta me perguntar, que eu não vou te falar também. Tá bom? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que começam a pegar as coisas da Bíblia e começam a fazer bagunça com elas. Pega o trem. Bom, a palavra areha, que está no final, né, que é te mostrarei, areha, né? Se você fazer uma gematria dela, o que é gematria? Você pega uma palavra, transforma ela usando, porque cada letra hebraica tem um valor numérico, você passa essas letras para números, você tem ali um valor numérico. Isso chama em hebraico de gematria. Quando você faz a gematria de areha, dá exatamente a gematria da palavra, olha lá embaixo, Eretz Israel. É o mesmo valor numérico, 832. Tá bom? Significa o quê? Que mesmo o Eterno dizendo areha, ele já estava dizendo com esse nome, com essa palavra, terra de Israel. Entendido? Ele já estaria dizendo isso, de uma outra forma, né, usando a gematria, ou valores, né, numéricos em cima das letras. Verso 2: far-te-ei uma, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Daqui eu aprendo, né, algumas coisas. Primeira delas, o Eterno está dizendo que de Abraão sairia uma grande nação. E esta nação, ela é uma nação abençoada. Meu irmão, não existe nenhuma outra nação tão abençoada quanto a nação da qual descende de Abraão. O mundo pode ficar chateado com isso, mas não existe. As maiores mentes do mundo são descendentes de Abraão. As maiores mentes. Nós hoje temos mais de 120 prêmios Nobel em várias áreas. Judeus. Maior lista, né? É interessante que existe um povo que gosta de nos perseguir. Vive perseguindo Israel. Vive tentando destruir Israel. Vive querendo tirar Israel do mapa. Quando você vai nas mentes deles, a última vez que eu vi, eles tinham 4 prêmios. 4. Israel tinha mais de 120. Mais de 120 prêmios. Mentes brilhantes, mentes de homens, de mulheres, que fazem o bem para a humanidade. As maiores descobertas na área de ciência, medicina e etc, são os judeus. As maiores descobertas científicas que abençoaram nações, judeus. Não é só passado, ainda no presente. Ainda no presente. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome.
Eu coloquei ali algumas palavras, né? A primeira palavra, barahá, bênção, né? Dar a alguém poder para ser bem-sucedido, próspero e fecundo. E é isso que o Eterno diz: abençoar-te-ei. Ou seja, vou te dar poder para você ser bem-sucedido, próspero e fecundo. Amém? E é interessante que também diz: engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É interessante que é mencionado no mundo judaico o seguinte: até aqui o Eterno abençoava, daqui para frente ele passa para Abraão o poder de abençoar. É por isso que ele diz assim: abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí ele conclui: e tu serás uma bênção. Ou seja, tu serás um abençoador. Abençoador de todas as nações. Inclusive no mundo cristão, que infelizmente por causa da ignorância de muitos, tem se voltado contra Israel. É um dos povos mais abençoados por Israel. Mesmo eles ignorando isso, mesmo eles não conhecendo isso, são um dos maiores abençoados por Israel. Por quê? Porque Israel deu para eles uma pessoa chamada Yeshua, o Mashiach, né? Mesmo eles querendo se desligar de Israel, são abençoados. Eu peguei aqui o nome Avram, aleluia. E se você pegar o texto anterior, o Eterno diz: eu engrandecerei o seu nome. Olha o que o Eterno fez com o nome Avram. Pegou uma das letras do seu nome, Yud, Rei, Vav, Rei, pegou um rei do seu nome e colocou lá dentro da palavra Avram, que ficou Abraham. Foi lá na sua esposa, porque não existe só um homem abençoado se a sua esposa não é abençoada. Uma família abençoada tem que ter marido abençoado e esposa abençoada. Se o marido é bênção, mas a esposa não é, ele pena. Se a esposa é bênção e o marido não é, esse lá pena. Não adianta ter bênção só de um lado. Tem que ser os dois. Aí o lar se torna abençoado. Então o Eterno também pega uma outra letra do seu nome, vai lá em Sarai, e muda o nome dela e põe Sara. E se você pegar aquelas duas letras ali, elas somadas dão 10. É interessante que 10 são os mandamentos, né? As 10 palavras. Mas 10 também é as provações pelas quais passou Avram. Ele não diz assim: eu vou te abençoar. Meu irmão, cutuque o seu irmão aí. Diga para ele: você quer bênção? Não fica caçando bênção caindo do céu, né? Aliás, só uma bênção cai do céu, chuva. Essa cai, né? Está na Bíblia, né? Quando tinha maná, né? Hoje não tem mais. Você quer bênção? Bênção vem através de, olha lá, provações. As provações produzem bênçãos. Tem muita gente que está caçando bênção, tem gente que está comprando bênção. Inventaram, criaram um trem aí chamado, né? Barganha com o Eterno. Não, é que toma, dá. Leva o envelopinho, põe lá, que o Eterno vai te abençoar. Será que é só isso? Então caminhar. 10 provações. Rabi Ovadia de Bertinori, na Itália, em 1445 a 1515, ele diz o seguinte: assevera que a primeira prova que foi em Ur-Kadshim, quando Avram foi jogado pelo rei Nirod numa fogueira. Então esse rabino aí, queridos, ele menciona o seguinte: a primeira prova que Abraão foi provado foi lá ainda em Ur dos Caldeus, onde ele morava. Tá? Essa teoria também é confirmada por vários outros rabinos. Ou seja, tem alguns rabinos que acreditam que a provação de Abraão começa quando ele é provado lá ainda na sua terra.
Essa é uma ideia, tá? Existe, por exemplo, o Rabi Moshe ben Maimônides, ou Maimônides, né? Ele já diz o seguinte: a primeira prova de Abraão já está aqui, ó, no capítulo 12. Certo? Ou seja, então tem rabinos que acreditam que a primeira prova é lá ainda na sua terra, e outros já acreditam que é quando o Eterno chama ele, né? Que está lá, ler, lerá, mear serrar, ou seja, vá da tua terra. Amém? Então, por exemplo, o Maimônides acredita que é essa a primeira das provações de Abraão. Mas tudo bem, né? Ainda que seja essa ou que seja outra, ele foi provado quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes ele foi provado, 10 vezes ele foi vitorioso. 10 vezes provado, 10 vezes ele passou na prova. Agora preste atenção nisso aqui. Diz o Urash, que é um outro rabino, tá? Ele diz o seguinte: ler, lerá, vá para ti, quer dizer, lebo, letobaterra, velarra na terra, para teu benefício, tua felicidade. Então ele não considera que isso aqui é uma prova. Ou seja, o Rashi não considera aqui uma prova, que ele fala, não, aqui ele não está sendo provado, ele está recebendo uma palavra que vai ser benefício para ele mesmo. Tá? Por isso ele não considera aqui a primeira prova. Tá certo? E considera lá atrás como a primeira. Mas, independente disso, né? Ele foi provado 10 vezes, né? Desde jovem, Abraão descobre o Eterno, Elohim, Criador de tudo, através de sua dedução lógica. Como? Como dedução lógica? Buscarás ao Eterno teu Elohim e o encontrarás, conquanto que o requeras ou que o busques com todo o teu e de toda a tua, né? Então é assim que Abraão conheceu o Eterno, buscando o Eterno. Amém? Levítico 23 tem um texto que diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides, eu vos darei as vossas, a seu e a terra, e as árvores do campo darão os seus, a debulha vos continuará até a vidima, e a vidima até a semeadura, comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Olha para o teu irmão. Diga, está entendendo por que o Brasil é isso que é? Onde está o segredo? Se andardes nos meus estatutos. Porque Israel é a nação mais abençoada no mundo, mesmo ele estando em cima de terra deserta. Porque existe dentro de Israel um conceito. Nesta nação existe um Elohim, e ele é o Senhor. Na nação que nós vivemos existe um conceito. Aqui existe uma divindade, e é uma senhora. Mesmo alguém querendo dizer que aqui quem reina é o Senhor, na prática isso não é verdade. E aliás, ele não tem reinado nem na vida de quem diz que é servo dele. E essa é uma realidade triste. Nem na vida dos que se dizem servos dele, ele não reina. Porque não lhes obedecem os seus mandamentos. E aqui está dizendo, se andar nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos e os cumprir, eu darei chuva. E que chuva? E que chuva? Olha lá o texto. Chuva no tempo. Chuva no tempo de chuva. Só o Hashem. Vamos caminhar. Quando é que, né? Quais são as 10 provações de Abraão? A primeira, eu disse para você que há uma dúvida, né? Se é quando ele sai, se é lá ainda, quando ele é testado lá.
a confessar que o Eterno é um, e ele é lançado na fornalha. Tudo bem. Segunda, ele sai, quando ele chega em Canaã tem fome, e aí ele tem que descer para o Egito. Terceira, o ato de violência dos egípcios contra ele, levaram Sara ao faraó. Quarta, sua guerra contra os 4 reis. Quinta, aceitação de Agar como esposa, e ele perdeu a esperança de ter filho com Sara. Sexta, Brit Milá, circuncisão, e ele já com a idade de 99 anos. Sétima, o ato de violência do rei Gerá, quando ele também levou Sara. Oitava, banimento de Agar depois que ela lhe deu um filho. Nona, afastamento de seu filho Ismael, como Elohim disse a ele. E décima, foi a Akedat Yitzhak, ou seja, o sacrifício de Isaac, a amarração de Isaac como sacrifício. Então foi dessas 10 formas que Abraão foi. Agora eu vou te dar algumas informações que você não tem em lugar nenhum, só na comunidade judaica. Se você quiser anotar. Abraão nasceu em 1813 e faleceu no ano 1638, antes do Messias. Amém? 1810. Ele tinha 3 anos. É quando ele começa a ter uma percepção do Eterno. 1788, aos 25 anos de idade, ele casa-se com a sua sobrinha irmã Sara. 1765, com 48 anos de idade, ele reconhece o conceito do Elohim único. Olha lá, 48 anos. 52 anos, ele destrói os ídolos do seu pai. 70 anos, ele deixa a Mesopotâmia com a família. E aos 75, já na metade do caminho, ele tem um encontro pessoal com o Eterno. Oi? Em 1813 ele nasce e falece em 1638. Oi? Irmãos, o calendário antes do Messias é de trás para frente. Por isso que ele nasce em 1813 e morre em 1600. Porque o calendário é de trás para frente. Ele nasce em 1813. Em 1810 ele já tem 3 anos. É o contrário. Aos 76 anos, olha lá, ele vai ao Egito com Sara. Amém? Aos 86 anos, ele toma Agar como mulher e nasce Ismael. Aos 99 anos, ele circuncida a si próprio, seus alunos, sua casa. Em 1712, aos 137 anos, ele tenta sacrificar Isaac. Meu irmão, Isaac nasceu com qual idade de Abraão? Então, Isaac tem quantos anos quando ele é levado? Aquela historinha de você ficar assistindo filme na televisão, filme sem Bíblia, né? Você toma cuidado com esses filmes. Teve um dia que uma irmã me ligou: Rabino, estou assistindo um filme aqui, e o filme está falando isso e isso, mas você já ensinou aí que é assim. Eu falei: onde é que você leu que o filme faz parte da Bíblia? Pega o menino, leva o menino para o monte. O menino tem 37 anos, meu irmão. Isaac é levado para o monte com 37 anos. Olha lá. 137 anos. Ele tenta sacrificar Isaac. Ou seja, ele nasceu quando ele tinha aproximadamente 100 anos. Ele já está com 37 anos.
Ah, aqueles filmes que levam um menininho, um rapazinho, um adolescente. Isso não existe na Bíblia, não. Amém? Não? E aí, aos 140 anos, 137, ele tenta sacrificar Isaac, né? 140 anos, ou seja, o Isaac está com quantos anos? 40. Né? Ele manda buscar uma esposa para ele. 159, nasce Jacó, Esaú, filho de Isaac e Rivca. 175, morre Abraão. Né? 1638. Amém? Isso aí é só um resuminho da vida do moço. Verso 3. Abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te, e em ti serão benditas todas as famílias da... Irmão, cumpre-se hoje, nos dias atuais, isso? Toda a terra é abençoada por causa de Abraão. Toda a terra é abençoada por causa de Israel. Tá? Você tem aí uma nação chamada Estados Unidos. Estados Unidos. É uma das potências no mundo, né? É abençoada. Por quê? Porque tem mais judeu lá dentro dela do que em Israel. Tem mais judeu dentro dos Estados Unidos do que em Israel. Por isso que ela é uma bênção. Por isso que ela é abençoada, uma das maiores potências no mundo. Amém? E detalhe, por que o Brasil está nessa miséria que está hoje? Porque no início dessa nação, eles expulsaram esses judeus, foram para Estados Unidos, saíram daqui. Expulsos. Por causa de uma coisa chamada Inquisição. E instalou-se nessa nação. Agora volta lá. Abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te. Abençoar, meu irmão, tranquilo, que eu já expliquei essa palavra lá atrás. Agora, amaldiçoar tem duas palavras aí no texto. Existe a palavra quelalá, existe a palavra arar. Tá? A palavra quelalá significa o seguinte: considerar sem importância, significante, tratar com desprezo. E amaldiçoar, arar significa amaldiçoar, capturar, prender, por encantamento, cercar com obstáculo, deixar sem força para resistir. Agora, o que o texto quer dizer? Mesmo no português, traduziu como tudo uma mesma coisa, mas no hebraico não está. O texto diz assim, ó: eu abençoo, eu vou dar poder para que seja bem sucedido, próspero e fecundo, quem te abençoa. Quem te dá poder para você ser bem sucedido, eu vou dar para ele também. Ou seja, todo aquele que se volta para Israel, para abençoar Israel, é abençoado. Agora, a segunda parte é o seguinte: quem considerar você sem importância, quem te tratar como insignificante, quem te tratar com desprezo, eu amaldiçoo ele. Ou eu prendo ele por encantamento, eu capturo, eu deixo ele cercado de obstáculos, eu deixo sem forças. Entendeu? Então aquele que trata Israel sem importância, ele recebe isso aí do Eterno. E eu vou te falar uma coisa: está escrito, e isso não muda, e não muda nunca. O mundo aí pode achar que isso é Velho Testamento, isso aqui não tem valor, que isso aqui não significa mais nada, mas isto é a palavra do Eterno. É o que ele falou. E ele não volta? Nunca. E isso aqui cumpre na vida de quem se encaixar. Seja para bem, seja para mal. Brasil foi uma bênção no passado. Foi muito abençoado. Quando alguns cabeças dessa nação virou-se contra Israel,
e adotou uma outra política dentro da nação, virou a miséria que virou hoje. Mas esse país foi abençoado, porque lá atrás ele abençoou Israel. Quando estava uma votação para ser estabelecido a nação Israel, lá em 1948, foi um brasileiro que deu um voto, que resolveu a situação. E por isso essa nação foi abençoada. Mas o dia que levantou uns cabeças aqui, que se voltou contra Israel, e pegou o inimigo de Israel e colocou como seu amigo, virou essa miséria que está aí hoje. E vocês sabem de quem eu estou falando. Inclusive em Brasília deram lá um terreno para fundar uma embaixada dos nossos declarados inimigos. Esse mesmo cabeça, né? Bom, Abrão, então faz essa viagem aí que você está vendo no mapa. Ele sai, está vendo onde é que está Ur aí? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ur, né, é de onde ele é. Olha onde é que está a Babilônia. Lembrando que o rei de Babilônia é Nimrod, tá? Olha onde é que está Nínive aí, que foi uma capital também babilônica, tá? Olha lá, Arã, Alepo. E aí ele desce, né? Chega em Canaã, vai para o Egito e depois retorna para Canaã. Ok? Essa é a jornada de Abraão. Aqui Abraão ainda, né? Verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Se você pegar em hebraico, está assim: Vaikra Beshem Adonai. Vaikra invocou e clamou. Aí vem Beshem, Yud Rei Vav Rei. B, eu coloquei ali, preposição inseparável, em, por, com. Shem, nome. E coloquei ali uma coisa, perguntando para você: artigo, tem lá no texto? Sim ou não? Vaikra Hashem, ou Vaikra Beshem. Então não é invocou o nome do Senhor, é invocou em nome do Senhor. Entendido isso ou não? Meu irmão, as traduções portuguesas tem hora que faz uma bagunça, principalmente com esse tal de artigo na língua hebraica. Tradução portuguesa tem hora que está pondo artigo onde não existe e fazendo uma confusão na cabeça das pessoas. E até querendo reforçar doutrinas, tá? Usando que não está na Bíblia. Tá? Muito comum você encontrar artigo onde não tem artigo. E o pior é que às vezes no português ainda põe o artigo em letra maiúscula. E não existe ele lá nos originais. Aí, por exemplo, é um caso que não tem artigo. Traduziram lá como? Invocou o nome. Mas o texto está dizendo que ele invocou em nome. Então ele invocou alguma coisa em nome. E não invocou o nome. Amém? Bom, no capítulo 12, verso 15, começa aí aquela prova, né? Começa não, ele já foi provado. Agora mais uma. Viram-na os príncipes de Faraó, gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa do Faraó. Viram-na e gabaram. A palavra gabar aí, ó, é halel. O que significa halel? Louvor, exaltação, vanglória, elogiar. Olha para o seu irmão aí. Vê se tem um homem aí do seu lado. Você tem uma irmã. Então vou falar só para os homens. Olhem para mim, homens. Deixa de ser cabeçudo. Mulher gosta de louvor. Mulher gosta de
O que é halel? Elogio, elogiar as qualidades em alguém. Mulher gosta disso. Então, você pode muitas vezes comprar presentes, dar presente, pode, isso é bom também. As mulheres gostam disso também. Mas às vezes a gente está sem dinheiro. Olha para mim, aprenda isso. Quando você está sem dinheiro, chega no ouvido dela e elogia. Mulher gosta de elogio, olha lá. Viu? Diz o Shamash que quando você elogia a esposa, às vezes você está sem dinheiro, ela te dá dinheiro. Ela compartilha com você. Bênção. Né? Então elogiaram, louvaram a Sara diante do faraó. Agora vai lá para o verso 17. O que o faraó fez? Eu notei aqui uma coisa, olha para mim. Quantos anos tem Sara? Ou Sarai ainda, né? Meu irmão, a mulher tem 65 anos de idade. Os homens elogiou ela diante do faraó. Quando na próxima semana vamos ter uma porção aí para frente, eu vou falar de Sara, né? Aguenta aí. Mas Sara está com 65 anos, ela é elogiada. Então você imagina que ela tinha, né? Era abençoada. Nós temos aqui uma avó, né? Abençoada, igual Sara. Olha lá, coisa linda. Né? Quando a gente pegou a ficha dela, né? Aí eu falei, não, tem que ver lá, porque não tem. Estava marcando que tem 60 e poucos, né? Vou falar baixo, né? Falei, vai lá e confere, irmã. Aí a minha esposa foi lá e conferiu. Não, é isso mesmo. Que maravilha. É bênção, né, irmã? O Senhor é bom. Maravilha, né? Mas vamos caminhar. Feriu, porém, o Senhor ao faraó com grandes pragas a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Né? O que é ferir? Está aí o texto hebraico negar, tocar, alcançar, ferir. Tá? Feriu. Agora tem um detalhe aqui muito lindo nesse texto. Olha aqui está escrito, ó. Feriu Faraó com grandes pragas a sua casa, por causa de Sarai. Só que no hebraico não está por causa. Em hebraico está assim, ó. Deixa eu ler para você. Negaim Gedolim Ve'et beito al devar Sarai. O texto está escrito assim, ó. E feriu com grande praga a casa do faraó. Aí a tradução ficou por causa de Sara, mas o texto está sobre al. Aí está assim, ó, dibar ou divar é palavra. Então o Eterno fere sobre a palavra de Sara. O que significa isso, meu irmão? A Sara, quando chegou lá, ela falou com o Eterno. E por causa da palavra de Sara, ele foi lá e feriu o faraó. É como se eu dissesse para você assim, ó, Sara orava. Sara falava com o Eterno. Sara era uma, assim como Abraão era amigo do Eterno, Sara era uma amiga do Eterno. Eu vou te dizer mais, que Sara era uma profeta do Eterno, uma profetisa. Uma mulher do Eterno. Olha para o teu irmão. Diga para ele, Sara não foi comprada. Talvez muitas mulheres esqueciam até do velhinho. Quê?
largar que é velho para lá. Faraó me trouxe para o palácio, estou cheio de mordomia, estou cheio disso, cheio daquilo, eu vou caçar, voltar para o deserto, eu vou caçar, ficar andando aí para lá e para cá, sem ter onde morar, entenda? Não, né? Talvez, mas Sara falava com o Eterno, e sobre a palavra do Eterno, sobre a palavra dela, o Eterno feriu a casa dele. Diz o Midrash que o Eterno mandou um anjo, e esse anjo chegou perto de Sara e ficou tomando conta dela. E aquilo que Sara falava, o anjo ia lá e falava, resolvia. Assim como aconteceu lá atrás. Lembra daquele texto que eu citei para você com Abraão? Miguel desce lá, e o que ele falar, você faz. Assim aconteceu também com a Sara. Isso é um comentário judaico. Agora presta atenção nisso aqui. Faraó foi atacado com 10 pragas diferentes. Elohim também puniu a família de Faraó com pragas, da mesma forma que Elohim puniria mais tarde o Faraó que afligiu os israelitas com as 10 pragas. Faraó sofreu terrivelmente com as pragas, percebeu então que Sarai era uma mulher muito justa e íntegra, uma tzadeket, que estava sob a proteção de Elohim. Enviou uma mensagem para Avrã: é tudo culpa sua, porque não me disseste que esta mulher é casada com você. Agora pegue-a e deixe este país imediatamente, antes que outra pessoa tente fazer-lhe mal. Agora presta atenção, o que está escrito aqui? Eu vou voltar num texto lá atrás, tá? Faraó estava tão assombrado pela grandeza de Avrã e Sarai, que mandou com eles sua filha, a princesa Agar. Quem era Agar? Era uma princesa, meu irmão. Tem muita gente achando que Agar era uma serva lá que Sarai tinha comprado. Não. Agar era filha do Faraó. E para compensar aquele problema que tinha acontecido com ele, ele deu a sua filha para ser serva de Sarai e aprender com ela. Está entendendo? Entendeu? Quem é Agar no texto? Faraó deu a Avrã, a Sarai, presentes valiosos. Mandou também soldados para acompanhá-la de volta à fronteira do Egito. Isso era inédito. Os egípcios mal podiam acreditar. O seu rei efetivamente havia libertado uma mulher que queria para si e não matou o marido. Isso nunca tinha acontecido antes. Agora todos compreenderam que Avrã era um grande tzadik e Sarai uma tzadeket. Elohim os protegeu. Ninguém, nem mesmo o rei, podia lhes fazer mal. O que você aprende com isso? Eu vou te dar um texto. Verso 7. E apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei esta. Isso o Senhor já tinha falado lá. Agora vai lá no Salmo 105, verso 11. Na verdade, meu irmão, esse texto aqui, ele é muito usado em alguns contextos, principalmente o contexto cristão. É muito comum você ouvir no meio cristão o seguinte: irmão, não pode tocar no pastor. O pastor pode fazer o que ele quiser, pode errar, mas não pode tocar nele. Por quê? Porque ele é ungido. E a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Mas qual que é o contexto dessa palavra? Contexto eu coloquei até para você aí, ó. Que é exatamente o que aconteceu com Abraão lá atrás. Olha como é que está no verso, a partir do verso 11, porque o texto vai um pouquinho atrás, tá? Dizendo, olha o verso 7. Apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei. Olha o que está no Salmo 105, 11. Dizendo: a ti darei a terra de, como porção da vossa, quando eles eram ainda poucos em número, de pouca, e forasteiros nela, andando de nação de um reino para o outro.
Abraão saiu da onde? Passou em Harã, passou em Canaã, passou lá em cima na Síria, passou em Damasco, pegou um servo, Eliezer de Damasco, desceu, passou em Canaã, está com fome na terra, ele desce para o Egito, ele está vagando de terra em terra, de reino em reino. É nesse momento que cumpre essa palavra. Olha lá o texto. Não permitiu que ninguém os oprimisse, nem o faraó do Egito. E por amor deles repreendeu reis, dizendo, verso 15, meu irmão, não é texto para pastor, para evangelista, para ninguém no contexto bíblico, fora da Bíblia. Mas tem gente que nem está nesse contexto, quer usar esse texto. Ai, irmão, não pode falar do pastor, tocar no pastor, porque o pastor é ungido. Aonde que está na Bíblia? Salmo 105, verso 15. Diz, não toqueis meus ungidos. Esse texto não está falando de igreja evangélica, não. Conceito evangélico. O texto está falando de Abraão e sua prole. Amém? Está aí no texto. Ó. Vamos caminhar. Houve contenda entre os pastores, né? O que aconteceu com os pastores de Abrão e de Ló? Meu tempo acabou. O que aconteceu entre eles? Os pastores de Abraão, quando iam levar o seu rebanho, que eles passavam por pastos que não eram autorizados a pastar, eles colocavam a focinheira nos seus animais. Os de Ló não faziam isso. Pelo contrário, eles deixavam o seu rebanho pastar. E eles diziam assim, não, o Deus falou que vai dar essa terra para nosso pai Abraão. Abraão não tem filho, eu sou parente, eu que vou herdar tudo. Então é tudo meu. E aí ele deixava o seu rebanho pastar onde não lhe pertencia. E essa foi a contenda dos pastores de Abraão e de Ló. Entendido? E aí eles se separam. Qual foi o erro de Ló? Tá? Ló cometeu 2 erros. Separou-se de um justo, Abraão, e estabeleceu-se entre os perversos. Meu irmão, tome cuidado, tá? Que isso tem acontecido muitos. Pessoas, em vez de ter companhia de gente que serve ao eterno, que é bênção, ele vai caçar companhia de gente perversa. Isso quando não se faz sociedade. Cuidado. Quero fazer uma empresa, quero abrir uma empresa. Em vez de procurar um irmão para estar dentro de um contexto, vai buscar ímpio para fazer sociedade. A Bíblia diz que sociedade em trevas e luz. Não tem. Amém? Abraão se separa de Ló. Meu irmão, para onde Abraão foi? Ou para onde Ló foi? Sodoma. Eu peguei uma fotinha do que é Sodoma hoje, é lá. E eu achei uma foto muito interessante que foi achada na região. Sodoma, ela era um povo terrível. E olha, isso aí, foi achado lá nas redondezas. Você está vendo que trem terrível que está ali, mesmo 2 indivíduos, né? Que ali não dá para definir, pelo menos, né? Não assim pela foto, o que eram. Mas está vendo como é que tem 2 indivíduos mortos ali? E é interessante que isso aí era uma prática de Sodoma. E olha como é que foi achado lá. Terrível, né? Preciso te falar mais alguma coisa? Bom, vou resumir aqui para a gente encerrar. Abraão, ele foi provado, né, na batalha e ele venceu. E aqui, é os 5 reinos que havia próximo ali, lá em cima. Sodoma, mais um pouquinho. Gomorra, Safir, que é Zoar, mais embaixo, Adimá e Zeboim. Aí está os 5 reinos, tá? Dos quais Abraão defendeu, porque o seu sobrinho foi morar aí, veio uma guerra
contra eles e Abraão vai lá defender. Ok? Reuniu 318. E aqui, querido, eu coloquei aqui, ó. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até roubar, que fica à esquerda de... Aonde é que está Damasco aqui, ó? Eles foram lá embaixo e conquistaram, tomaram e levaram. E eles já estavam subindo aí para a Síria. Olha lá onde é que está Damasco. Amém? E lá em cima que Abraão vai persegui-los e vence eles e pega o seu sobrinho de volta, tá? E traz de volta. Entre os ex-amigos, inimigos a quem Abraão matou, estava Nirode, que tinha jogado ele no forno. Só um comentário aí. Ora, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Elohim Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Elohim Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Quem é Melquisedeque? Shem, também chamado Melquisedeque, dá as boas-vindas a Abraão. Abraão se recusa a pegar qualquer objeto dos despojos de guerra. O filho de Noé, Shem, ainda vivia. Era um tzadik que sempre serviu Elohim. Ele se mudou para Jerusalém, que naquele tempo se chamava Salem. E lá regularmente oferecia sacrifício a Elohim. Era conhecido como Melquisedeque, que quer dizer rei justo, e também quer dizer rei da cidade da justiça. Melquisedeque ficou sabendo a respeito da milagrosa vitória de Abrão sobre os 4 reis. Quando Abrão voltava da guerra e se aproximava de Jerusalém, Melquisedeque saiu para receber Abrão e louvar a Elohim. Trazia consigo pão e vinho para alimentar os homens cansados e famintos. Quem é Melquisedeque? Shem, filho de Noé. Amém? Amém? Por que eu estou te falando isso e frisando isso? Porque tem gente falando por aí que Melquisedeque, estão dizendo que é Yeshua. É uns ensinamentos que você tem que... Então eu estou te dando especificamente quem é esse moço. Oi? Ele é filho de Noé. Ele foi quem pegou o corpo de Adão e enterrou em Jerusalém. Tá? Ele levou e estabeleceu lá a cidade, né? E ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Era no texto. Amém? Bom, para concluir aqui então, encerrando aí nossa porção. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanta a minha mão ao Senhor, o Elohim Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Então Abraão foi lá, como ele venceu a batalha, ele tinha direito no despojo. Ele não pegou nada. E ele vai dizer no texto: a única coisa que eu vou pegar aqui é o que é direito dos que foram comigo. Então o que é deles, eles podem pegar. Eu não quero nada. Um cordão de sandália. E é dito, né, que por causa disso, o Eterno dá para Israel o preceito do tzitzit. Porque Abraão abriu mão e disse: nem um cordão de sandália eu vou pegar. Aí no futuro o Eterno: então tá bom, eu vou colocar nos teus descendentes 4 cordões, para lembrar que você, até nisso, o meu nome foi glorificado. Quem enriqueceu Abraão? O Eterno. Amém? Então vamos parar por aqui. É muita coisa, né? Muito tempo para a gente estudar.
Estude com Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com